Fazendeiro finge dormir para descobrir por que sua comida desaparece e fica chocado quando Mário Ferreira acordava todas as manhãs com a mesma angústia apertando o peito. A despensa, que na noite anterior estava cheia de mantimentos, amanhecia com as prateleiras quase vazias, como se fantasmas tivessem invadido sua cozinha durante o sono. Foi na quinta-feira que decidiu fingir estar dormindo na poltrona da sala. Já eram quase 2 da madrugada quando ouviu o rangido suave da porta dos fundos se abrindo. Seus músculos se contraíram, mas manteve os olhos fechados e a respiração pausada. Passos leves atravessaram a cozinha, seguidos do som de sacolas sendo abertas e fechadas. Quando não aguentou mais a curiosidade e entreabriu os olhos, quase gritou de susto. Ali estava Fernanda, sua filha de 30 anos, enchendo uma sacola plástica com arroz, feijão e latas de sardinha. O boné que ele usava para se proteger do sol durante o trabalho na fazenda escorregou ligeiramente quando se mexeu na poltrona, e por um momento temeu que ela o tivesse visto. Fernanda parecia diferente, mais magra, com o rosto cansado e roupas que ele não reconhecia. Há mais de 6 meses que não conversavam desde aquela discussão terrível depois do enterro da mãe. Ela havia ido embora para a cidade grande, prometendo nunca mais voltar para aquela roça esquecida por Deus. Mas ali estava ela no meio da madrugada, levando comida de sua cozinha como uma ladra. O coração de Mário batia tão forte que tinha certeza de que ela poderia ouvi-lo do outro lado da sala. Fernanda se movimentava com cuidado, conhecendo cada tábua do chão que rangia, cada porta que fazia barulho. Era impossível que tivesse acabado de chegar. Devia estar ali há dias, talvez semanas. A moça terminou de encher a sacola e se dirigiu para a porta dos fundos. Antes de sair, virou-se e olhou diretamente para a poltrona onde o pai fingia dormir. Por um instante terrível, Mário achou que havia sido descoberto, mas Fernanda apenas suspirou baixinho e desapareceu na escuridão da madrugada. O fazendeiro esperou mais 1 hora antes de se levantar. Suas pernas estavam dormentes e a cabeça girava com 1000 perguntas. Onde Fernanda estava morando? Por que não bateu na porta e pediu ajuda? E, principalmente, por que estava levando comida escondida em vez de simplesmente conversar com ele? Caminhou até a cozinha e abriu a geladeira. Faltavam o presunto, o queijo e as sobras do jantar. No armário, os potes de doce caseiro da vizinha, Dona Sebastiana, também haviam sumido. Fernanda sempre adorou aqueles doces quando era criança. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mário passou o resto da noite andando pela casa vazia, tentando entender o que estava acontecendo. A propriedade de 50 hectares que herdara do pai sempre fora sua vida inteira. Criara gado, plantara milho e soja. Construíra uma família naquelas terras vermelhas do interior de Minas Gerais. Mas depois que Carmen partiu, vítima de um infarte súbito aos 58 anos, nada mais parecia fazer sentido. Fernanda culpara o pai pela partida da mãe. Dizia que ele trabalhava demais, que nunca levara Carmen ao médico para os exames de rotina, que a fazenda sempre foi mais importante que a família. As acusações doíam porque tinha um fundo de verdade. Mário sempre fora um homem duro, moldado pela vida rural e pelos ensinamentos de um pai que não demonstrava afeto. Quando amanheceu, ele estava sentado na varanda, tomando o café amargo de sempre. O galo cantou no terreiro e as vacas mugiram no pasto próximo, esperando a ordenha matinal. Tudo igual aos últimos 3 anos de solidão, exceto pela descoberta perturbadora da madrugada. Decidiu não confrontar Fernanda imediatamente. Havia algo na expressão dela, na forma como se movia pela cozinha, que sugeria desespero. Se ela estava roubando comida em vez de pedir ajuda, devia ter motivos sérios para isso. Durante o dia, enquanto cuidava do gado e consertava uma cerca quebrada, Mário não conseguiu se concentrar. Suas mãos trêmulas erraram ao martelar os pregos e quase levou um coice da vaca malhada, conhecida por seu temperamento dócil. O capataz João, que trabalhava na fazenda há 15 anos, notou a agitação do patrão. Seu Mário,
O senhor está meio estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o homem de 65 anos, enxugando o suor da testa com um lenço azul desbotado. Não é nada não, João. Só uma noite mal dormida, mentiu Mário, martelando com mais força que o necessário. João balançou a cabeça grisalha, não convencido. Conhecia o patrão desde criança e sabia quando algo o incomodava, mas respeitou o silêncio e voltou ao trabalho. À tarde, Mário foi até a cidade fazer compras. Encheu o carrinho do supermercado com o dobro do que costumava levar, incluindo os doces que sabia serem preferidos de Fernanda. A atendente do caixa, Luciana, estranhou a quantidade. Nossa, seu Mário, o senhor está esperando visita? Nunca vi comprar tanto assim, comentou ela, passando as mercadorias pelo leitor. É que às vezes a gente recebe surpresas na vida, respondeu ele pagando com dinheiro trocado. De volta à fazenda, organizou tudo na despensa e na geladeira. Se Fernanda precisava daquela comida, pelo menos não passaria necessidade. Mas sua mente continuava fervilhando com perguntas sem resposta. Naquela noite, Mário se instalou novamente na poltrona da sala. Desta vez, deixou a luz do corredor acesa, numa tentativa sutil de facilitar a visão da filha. Às 2h15 da madrugada, ela apareceu novamente. Fernanda parecia mais relaxada ao perceber que havia mais comida disponível. Encheu a sacola com cuidado, incluindo alguns dos doces que o pai comprara especialmente para ela. Quando terminou, caminhou até a poltrona e sussurrou baixinho. Obrigada, pai. Mário quase abriu os olhos, mas conseguiu se controlar. O coração disparou ao ouvir a voz da filha após tantos meses de silêncio. Ela sabia que ele estava fingindo dormir, mas ambos mantinham o jogo de faz de conta por razões que nenhum dos dois ousava admitir. Depois que Fernanda saiu, Mário levantou e foi até a janela da cozinha. Conseguiu vê-la caminhando em direção ao antigo celeiro que ficava nos fundos da propriedade, a 300 metros da casa principal. O prédio estava abandonado há anos, desde que modernizara as instalações do gado. Então, era ali que ela estava morando, no celeiro gelado e empoeirado, onde guardavam as ferramentas antigas e sacos de ração vencida. A descoberta fez o peito de Mário apertar de angústia. Sua filha, que crescera na casa confortável da fazenda, estava dormindo numa construção sem aquecimento ou água corrente. Por que ela não simplesmente batia na porta e pedia para voltar para casa? A resposta veio junto com as lembranças da última discussão que tiveram. Fernanda gritara que ele era um homem frio e insensível, que nunca demonstrara amor por ninguém. Dissera que preferia morar debaixo de uma ponte a voltar para aquela casa sem vida. As palavras haviam cortado fundo, especialmente porque Mário sabia que havia verdade nelas. Na manhã seguinte, ele evitou passar perto do celeiro, mas durante o almoço não resistiu à curiosidade. Caminhou casualmente na direção do prédio, fingindo inspecionar a cerca próxima. De longe, conseguiu ver roupas estendidas numa corda improvisada e uma pequena fogueira apagada do lado de fora. Fernanda estava realmente morando ali. Naquela tarde, quando João terminou o trabalho e se despediu, Mário o chamou de volta. João, você tem notado alguma coisa estranha na propriedade ultimamente? O capataz coçou a barba grisalha, pensativo. Bom, seu Mário, agora que o senhor perguntou, ontem vi fumaça saindo do celeiro velho. Pensei que fosse o senhor queimando alguma coisa, mas achei estranho porque o senhor nunca vai lá. E mais alguma coisa. Às vezes escuto barulho de noite, como se tivesse gente andando por ali, mas pensei que fossem os cachorros vadios que aparecem de vez em quando. Mário assentiu, fingindo naturalidade. João era um homem observador, mas discreto. Se ele havia notado a presença de Fernanda, certamente não comentaria com ninguém sem ser questionado. Se você vir qualquer coisa suspeita, me avise. Pode ser ladrão de gado rondando a propriedade, disse Mário numa tentativa de justificar sua preocupação. Pode deixar, patrão. Vou ficar de olho. Naquela noite, Mário mal conseguiu esperar pela chegada de Fernanda. Quando ela apareceu na cozinha, ele percebeu que havia algo diferente. Ela se movia mais devagar e parava frequentemente para descansar. Quando se virou para pegar algo do armário alto, a luz do corredor iluminou seu perfil
e Mário viu o que o deixou em choque. Fernanda estava grávida. A barriga pequena, mas inconfundível, se projetava sob a blusa larga que usava. Por isso, ela estava magra no rosto. Toda a energia do corpo estava sendo direcionada para nutrir a criança que carregava. O fazendeiro sentiu o mundo girar. Sua filha estava esperando um bebê e vivendo sozinha num celeiro gelado. O neto, que ele nem sabia que existia, estava crescendo nas condições mais precárias possíveis. A raiva e a preocupação se misturaram no peito de Mário, criando uma sensação de urgência que ele não sentia há anos. Quando Fernanda terminou de encher a sacola e se dirigiu para a porta, Mário não conseguiu mais se controlar. Levantou da poltrona e acendeu a luz da sala. Fernanda, pare aí. A moça congelou com a mão na maçaneta. Virou-se lentamente com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. A sacola de comida pendeu de suas mãos trêmulas. Pai, eu posso explicar? Não precisa explicar coisa nenhuma. Você está grávida e morando no celeiro como se fosse um animal. Isso que precisa de explicação. Fernanda baixou a cabeça, incapaz de encarar o pai. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas magras. Eu não tinha para onde ir, sussurrou ela. Como assim não tinha para onde ir? Esta é sua casa, sempre foi sua casa. Não depois do que eu disse para você. Não depois de como as coisas ficaram entre a gente. Mário se aproximou da filha, reparando nos detalhes que a escuridão havia escondido nas noites anteriores. Fernanda estava muito magra, com olheiras profundas e roupas surradas. Parecia ter envelhecido 10 anos nos 6 meses que ficaram sem se falar. Senta aí na mesa da cozinha. Vou fazer um café e você vai me contar tudo. Fernanda hesitou, olhando para a porta como se considerasse fugir novamente. Mas a exaustão venceu a resistência e ela se arrastou até uma das cadeiras da mesa de madeira onde a família costumava tomar as refeições nos tempos em que Carmen ainda estava viva. Mário preparou o café em silêncio, organizando os pensamentos. Quando colocou a xícara fumegante na frente da filha, ela murmurou um obrigada quase inaudível. Há quanto tempo você está aqui? 2 meses, respondeu Fernanda, aquecendo as mãos na xícara. E por que não bateu na porta da casa? Fernanda demorou para responder, como se as palavras fossem pedras pesadas na garganta. Porque eu tinha certeza de que você me expulsaria. Depois do que eu disse sobre a mãe, sobre você, pensei que me odiasse. Eu nunca te odiei, Fernanda. Fiquei magoado, decepcionado, mas nunca te odiei. Então, por que nunca tentou entrar em contato comigo? A pergunta pegou Mário desprevenido. Durante os 6 meses de silêncio, ele havia composto dezenas de mensagens no celular, sem nunca enviá-las. Havia dirigido até a cidade várias vezes com a intenção de procurar a filha, mas sempre voltava para casa sem coragem de dar o primeiro passo. Porque sou um velho teimoso que não sabe pedir desculpas, admitiu ele finalmente. Fernanda ergueu os olhos, surpresa com a honestidade do pai. Era a primeira vez que o ouvia admitir uma falha pessoal. O bebê é de quem? Perguntou Mário, apontando discretamente para a barriga da filha. O rosto de Fernanda se fechou imediatamente. De ninguém que você precise conhecer. Como assim de ninguém? Fernanda, você está grávida de 3, 4 meses? 3 meses e 2 semanas, disse ela baixando novamente a cabeça. E o pai da criança? Onde ele está? Não importa onde ele está. O que importa é que ele não faz mais parte da minha vida. O tom final na voz de Fernanda indicava que o assunto estava encerrado. Mário respeitou o silêncio da filha, mas sua mente já começava a imaginar cenários. Um homem casado que a abandonara ao saber da gravidez, um namorado irresponsável que fugira das responsabilidades, ou algo pior. Você perdeu o emprego na cidade? Perdi. Quando o chefe descobriu que eu estava grávida, inventou uma desculpa para me demitir. Disse que a empresa estava cortando gastos. E dinheiro? Como você tem sobrevivido? Fernanda mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu não tenho dinheiro, pai. Por isso que eu estava pegando a comida. Eu sei que está errado, mas eu não sabia o que fazer. Não está errado. Esta comida é sua por direito.
Você é minha filha. As palavras pareceram quebrar a última resistência de Fernanda. Ela desabou em lágrimas, soluçando com uma intensidade que fez o coração de Mário se partir. Sem pensar, ele se levantou e abraçou a filha pela primeira vez em anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Está tudo bem agora, murmurou Mário, acariciando os cabelos da filha. Você está em casa. Vocês dois estão em casa. Fernanda chorou por quase 10 minutos, liberando meses de angústia e medo. Quando finalmente se acalmou, se afastou do pai e enxugou o rosto com a manga da blusa. Eu não posso ficar, pai. As coisas não mudaram entre a gente. Eu ainda acho que você podia ter cuidado melhor da mãe. E você ainda acha que eu sou uma filha ingrata. Fernanda, sua mãe tinha o coração fraco desde criança. Os médicos disseram isso quando ela era nova. Não teve nada a ver com eu trabalhar demais ou não levar ela no médico. Foi uma fatalidade. Mas você nunca me contou isso, disse Fernanda com a voz embargada. Porque sua mãe me pediu para não contar. Ela não queria que você crescesse com medo de ter o mesmo problema. Os médicos disseram que não era hereditário, mas ela ficava preocupada mesmo assim. A revelação deixou Fernanda em silêncio. Durante 6 meses, ela carregara a culpa de ter acusado o pai injustamente. Todas aquelas palavras duras sobre ele ser responsável pela partida da mãe perderam sentido de uma hora para outra. Por que você não me contou isso quando eu gritei com você no cemitério? Porque eu estava com raiva. Minha mulher tinha acabado de ser enterrada e minha filha estava me culpando por algo que eu não podia controlar. Eu queria te magoar do mesmo jeito que você tinha me magoado. E agora você me conta? Porque agora eu entendo que você precisa saber a verdade. E porque eu não quero que meu neto cresça num mundo cheio de mentiras e ressentimentos. Fernanda passou a mão na barriga, como se quisesse proteger a criança da conversa pesada. Mário percebeu o gesto e se sentiu ainda mais determinado a consertar a relação com a filha. Você vai ficar aqui na casa. Vou arrumar seu quarto antigo, comprar as coisas que você precisa. Tem um médico na cidade que é muito bom. Vou marcar uma consulta para você. Pai, eu não sei se... Não tem discussão. Você tá grávida e sem dinheiro, morando num celeiro sem água nem luz. Eu não vou permitir que meu neto nasça nessas condições. Tá bom, concordou Fernanda finalmente. Mas eu quero pagar minha parte quando conseguir um emprego. Primeiro você tem que cuidar da saúde. O emprego a gente resolve depois. Naquela mesma manhã, Mário ajudou Fernanda a trazer suas poucas posses do celeiro para a casa. Ela havia improvisado uma cama com paus de madeira e um colchão velho que encontrara no depósito. Suas roupas estavam guardadas numa mala de papelão e todos os seus bens cabiam em 2 sacolas plásticas. O quarto de Fernanda permanecia exatamente como ela o deixara 6 meses atrás. Mário nunca teve coragem de mexer em nada, como se mantivesse a esperança de que a filha voltasse algum dia. As paredes ainda tinham os pôsteres de cantores que ela adorava na adolescência, e a cômoda estava cheia dos cremes e perfumes que ela esquecera ao partir. Nada mudou, observou Fernanda, passando a mão na colcha florida que a mãe costurara para ela. Eu não conseguia mexer aqui. Era como se fosse mexer na sua memória. Você pensava em mim? Todos os dias. Principalmente na hora do jantar, quando sentava sozinho naquela mesa grande. Fernanda sentou na cama e olhou pela janela que dava para o pasto, onde as vacas pastavam tranquilamente. Era a mesma vista que tinha durante toda a infância e adolescência, mas agora parecia diferente. Talvez porque ela própria tivesse mudado. Pai, tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o pai do bebê. Mário se preparou para o pior. Durante toda a manhã, havia imaginado as possibilidades mais terríveis para explicar por que Fernanda evitava falar no assunto. Ele se chama Daniel. Era meu namorado há 2 anos. Quando descobri que estava grávida, contei para ele todo feliz, achando que íamos ficar juntos e formar uma família. E o que aconteceu? Ele me disse que já era casado, que a esposa dele não sabia do nosso relacionamento.
Ofereceu dinheiro para eu abortar e sumir da vida dele. A raiva subiu pelo peito de Mário como lava de vulcão. Suas mãos se fecharam em punhos e a mandíbula travou. Qual é o nome completo desse desgraçado? Pai, não adianta ficar com raiva. Eu já decidi que vou criar meu filho sozinha. Fernanda, esse homem tem responsabilidades. Ele não pode simplesmente desaparecer e fingir que nada aconteceu. Eu não quero nada dele. Nem dinheiro, nem ajuda, nem que ele conheça a criança. Quero que meu filho cresça longe desse tipo de gente. Mário entendeu a posição da filha, mas sua experiência de vida lhe dizia que as coisas não eram tão simples assim. Criar uma criança sozinha era difícil demais, especialmente sem recursos financeiros. Mas decidiu não pressionar Fernanda naquele momento. Havia tempo para discutir essas questões práticas mais tarde. Durante a tarde, pai e filha foram juntos à cidade fazer compras para o bebê. Era estranho estar caminhando lado a lado depois de tantos meses de silêncio, mas também reconfortante. Na loja de bebês, Mário se surpreendeu com a quantidade de itens necessários para receber uma criança. Meu Deus, no meu tempo era só berço, mamadeira e fralda, comentou ele, observando as prateleiras cheias de produtos modernos. Agora tem monitor de respiração, banheira especial, esterilizador, riu Fernanda, parecendo mais relaxada do que nas últimas semanas. Vamos levar tudo então. Quero que meu neto tenha o melhor. Pai, isso tudo custa uma fortuna, não precisa... Precisa sim. É meu primeiro neto. Tenho o direito de mimá-lo. Na volta para a fazenda, Fernanda perguntou sobre João e os outros trabalhadores da propriedade. Mário contou que havia demitido quase todos depois que Carmen partiu, mantendo apenas o capataz e 2 funcionários temporários. A fazenda está ficando difícil de tocar sozinho, admitiu ele. Não tenho mais disposição para trabalhar como antes. Você já pensou em vender? Pensou. Mas esta terra está na família há 3 gerações. Não consigo imaginar ela nas mãos de estranhos. E se ao invés de vender a gente trabalhasse juntos? Eu estudei administração rural na cidade. Podia ajudar a modernizar algumas coisas por aqui. A proposta de Fernanda pegou Mário de surpresa. Durante anos, ela demonstrara desinteresse total pela vida no campo. Sempre dizia que queria morar na cidade grande e trabalhar numa empresa moderna. Você fala sério? Falo. Na cidade eu aprendi muita coisa sobre agricultura sustentável, marketing rural, vendas online. Podia aplicar tudo isso aqui na fazenda. Mas você sempre disse que odiava a vida no campo. É que eu via a fazenda como uma prisão. Agora eu vejo como uma oportunidade. A mudança de perspectiva de Fernanda deixou Mário esperançoso. Talvez a tragédia que os separara pudesse também ser o que os uniria novamente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a mesa da cozinha teve 2 pessoas jantando. Mário preparou o prato preferido de Fernanda, frango com quiabo e angu. Ela comeu com apetite, comentando que há semanas não fazia uma refeição completa. Fernanda, tem uma coisa que eu quero te pedir perdão. Ela ergueu os olhos do prato, surpresa. Eu não fui um bom pai para você. Trabalhei demais, demonstrei pouco carinho, não prestei atenção nas suas necessidades. Sua mãe sempre me dizia isso, mas eu era teimoso demais para ouvir. Pai, deixa eu terminar. Quando sua mãe partiu, eu me fechei ainda mais. Não procurei você. Não tentei conversar, não pedi desculpas pelas coisas que falei. Eu tinha medo de admitir que você estava certa sobre muita coisa. Fernanda largou o garfo e estendeu a mão para tocar a do pai. Eu também preciso pedir perdão. Falei coisas terríveis sobre você e sobre a mãe. Coisas que eu não sentia de verdade, mas que falei só para te magoar. A gente estava sofrendo. Pessoas que sofrem falam besteira. Mas isso não justifica tudo que eu disse. Justifica sim. E agora a gente vai em frente, você, eu e esse netinho que vem aí. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Era um sorriso pequeno, ainda cheio de insegurança, mas genuíno. Na manhã seguinte, Mário acordou com o som de panelas na cozinha. Desceu as escadas e encontrou Fernanda preparando o café da manhã. Ela havia encontrado a receita de pão de queijo da mãe e estava tentando reproduzi-la. Acho que não ficou igual ao da mãe.
disse ela, oferecendo um pedaço para o pai provar. Tá uma delícia. Sua mãe ficaria orgulhosa. Será que ela ia ficar feliz de saber que vai ser avó? Ela ia surtar de felicidade. Sempre falava que queria um monte de netos para encher esta casa de criança. Então, pelo menos uma parte do sonho dela vai se realizar. Durante o café, chegou João para mais um dia de trabalho. O capataz cumprimentou Fernanda com surpresa e alegria genuína. Menina, que bom te ver de volta. Seu pai ficou que nem alma penada depois que você foi embora. Oi, seu João, é bom estar de volta. E esse barrigão aí? Vai ter bebê na família? Fernanda corou, mas respondeu com um sorriso. Vai sim, daqui a alguns meses. Que maravilha! Fazia tempo que esta casa não tinha uma boa notícia. João se retirou para começar o trabalho, e Mário percebeu como era natural a presença de Fernanda naquela rotina. Era como se ela nunca tivesse saído. Fernanda, você quer vir comigo ver o gado hoje? Podia começar a entender como funcionam as coisas por aqui. Claro, só deixa eu trocar de roupa. Eles passaram a manhã percorrendo os pastos, e Mário foi explicando para a filha os detalhes da criação. Fernanda fazia perguntas inteligentes e sugeria melhorias baseadas no que havia aprendido na cidade. Pai, você já pensou em vender a carne direto para o consumidor, sem atravessador? Como assim? Pela internet. Tem um mercado enorme de pessoas que querem comprar carne de qualidade direto do produtor. Você podia criar uma marca, uma história, vender a carne como produto premium. Mas eu não entendo nada de internet. Eu entendo. Podia cuidar dessa parte enquanto você cuida da produção. A ideia animou Mário. Há anos ele se sentia desatualizado e perdido com as mudanças do mercado. Ter alguém jovem e capacitado para ajudar na modernização da fazenda poderia ser a solução para muitos problemas. No final da tarde, quando voltavam para casa, Fernanda parou no meio do caminho e segurou o braço do pai. Pai, tem mais uma coisa que eu preciso te contar. O tom sério na voz dela fez Mário se preparar para mais uma revelação difícil. Pode falar. Eu não estou aqui só porque não tinha para onde ir. Eu estou aqui porque senti saudade. Saudade sua, da mãe, desta casa, desta vida. Na cidade eu percebi que nunca fui feliz longe daqui. Por que não me disse isso ontem? Porque eu tinha medo que você achasse que era só por causa da gravidez. Queria que você soubesse que eu quero ficar aqui com você, independente de tudo. Mário parou de andar e abraçou a filha no meio do pasto, enquanto as vacas os observavam com curiosidade. Era o segundo abraço deles em anos, mas parecia que os muros que haviam construído entre si finalmente estavam desabando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, depois do jantar, pai e filha se sentaram na varanda para conversar. O céu estava cheio de estrelas e o som dos grilos criava uma trilha sonora perfeita para a reconciliação. Fernanda, eu quero que você saiba que esta fazenda vai ser sua um dia, e do seu filho também. Pai, não precisa falar sobre isso agora. Preciso sim, eu já devia ter deixado isso claro há muito tempo. Você é minha única filha, esta terra é sua por direito. E se eu não conseguir tocar a fazenda sozinha? Quem disse que você vai ficar sozinha? Eu ainda tenho muitos anos pela frente, e mesmo quando eu não estiver mais aqui, o João conhece esta terra como a palma da mão. Ele vai te ajudar no que precisar. Você confia mesmo em mim para assumir tudo isso? Confio mais em você do que em qualquer outra pessoa no mundo. As palavras do pai fizeram os olhos de Fernanda se encherem de lágrimas novamente. Durante toda a vida, ela sentira que nunca estava à altura das expectativas paternas. Descobrir que ele confiava nela para continuar o legado da família era uma sensação nova e poderosa. Na semana seguinte, Fernanda passou a acompanhar Mário em todas as atividades da fazenda. Ela aprendia rapidamente e logo estava contribuindo com ideias práticas para melhorar a produtividade. João comentou com o patrão que a menina tinha sangue de fazendeira. Seu Mário, a Fernanda entende de gado. Ontem ela separou as vacas prenhes só de olhar. Isso não é coisa que se aprende na escola. É dom mesmo, concordou Mário, orgulhoso da filha.
Durante uma de suas caminhadas pelos pastos, Fernanda notou que algumas vacas pareciam mais magras que outras. Sugeriu ao pai que fizessem uma análise do solo para verificar se havia deficiência nutricional no pasto. Na cidade, eu aprendi que o solo empobrecido pode afetar a qualidade da pastagem. Se for esse o caso, podemos corrigir com adubação específica. Nunca pensei nisso. Sempre achei que pasto era pasto. Pai, tem muito conhecimento novo sobre pecuária. Se a gente aplicar algumas técnicas modernas, pode aumentar a produtividade sem aumentar os custos. Mário ficou impressionado com o conhecimento da filha. Durante anos, havia resistido às mudanças por desconfiança ou teimosia. Agora percebia que estava perdendo oportunidades por falta de informação. 2 semanas depois do retorno de Fernanda, chegou uma surpresa inesperada. Era uma tarde de quinta-feira, quando um carro desconhecido apareceu na entrada da fazenda. Mário estava consertando uma porteira quando viu um homem de terno descendo do veículo. Boa tarde. O senhor é Mário Ferreira? Sou sim. Em que posso ajudar? Meu nome é Daniel Macedo. Eu preciso falar com Fernanda. O sangue de Mário gelou nas veias. Aquele era o homem que havia abandonado sua filha grávida, o pai do bebê que ela carregava. Sem dizer uma palavra, Mário largou as ferramentas e se dirigiu para a casa, seguido pelo visitante. Fernanda! Gritou ele ao entrar na cozinha. Ela apareceu da despensa, mas congelou ao ver Daniel parado atrás do pai. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela com a voz trêmula. Eu preciso conversar com você. Sobre nosso bebê. Não temos nada para conversar. Você deixou bem claro qual era sua posição quando ofereceu dinheiro para eu abortar. Daniel olhou nervosamente para Mário, que o encarava com uma expressão assassina. As coisas mudaram, Fernanda. Minha esposa descobriu tudo, ela pediu o divórcio. E o que isso tem a ver comigo? Agora eu posso assumir minha responsabilidade. Posso ajudar com o bebê, dar o meu nome para a criança. Fernanda riu com amargura. Você acha que é assim? Que pode aparecer aqui 2 meses depois e fingir que é um pai responsável? Eu sei que errei, mas agora eu quero consertar as coisas. Mário não conseguiu mais se conter. Você quer consertar? Onde você estava quando minha filha estava passando fome, morando num celeiro? Onde você estava quando ela precisava de dinheiro para ir no médico? Senhor, eu entendo sua raiva, mas você não entende nada. Você abandonou uma mulher grávida como se ela fosse lixo. Agora que sua vida virou de cabeça para baixo, vem aqui querendo brincar de pai? Daniel tentou manter a compostura, mas era óbvio que estava nervoso. Fernanda, eu sei que vocês têm motivos para não confiar em mim, mas eu tô aqui porque quero fazer a coisa certa. A coisa certa você devia ter feito há 2 meses, respondeu Fernanda com firmeza. Agora é tarde demais. Como assim é tarde demais? É meu filho também. Biologicamente, sim, mas em todos os outros aspectos, esta criança já tem uma família. Tem um avô que vai amar e proteger ela. Tem uma mãe que vai se dedicar inteiramente a ela. Não precisa de um pai que aparece e desaparece conforme a conveniência. Daniel insistiu na conversa por mais alguns minutos, mas foi ficando claro que Fernanda havia tomado uma decisão irrevogável. Ela não queria que ele fizesse parte da vida do bebê, e Mário apoiava completamente a posição da filha. Eu vou entrar na justiça para garantir meus direitos, ameaçou Daniel antes de sair. Pode entrar, respondeu Mário, mas vai ter que explicar para o juiz por que abandonou uma mulher grávida durante 2 meses. Depois que Daniel foi embora, Fernanda desabou numa cadeira da cozinha. O encontro havia mexido com ela mais do que queria admitir. Pai, e se ele conseguir me obrigar a deixar ele ver o bebê? Não vai conseguir. Um homem que oferece dinheiro para a mulher abortar não tem condições morais de exigir direitos paternos. Mas e se ele contratar um advogado bom? Então nós contratamos um melhor. Fernanda, eu não vou deixar ninguém te incomodar. Você e meu neto estão protegidos aqui. A determinação na voz do pai tranquilizou Fernanda. Pela primeira vez na vida, ela se sentia verdadeiramente protegida e amparada por ele. Nos dias seguintes, Daniel não deu mais notícias. Fernanda começou a relaxar, achando que ele havia desistido da ideia. Mas Mário permanecia alerta.
desconfiando que o homem voltaria com algum tipo de pressão legal. Uma manhã, enquanto cuidavam do gado, João se aproximou do patrão com uma expressão preocupada. Seu Mário, tem um homem de terno perguntando sobre a fazenda lá na cidade, dizendo que está pensando em fazer uma proposta de compra. Como assim, proposta de compra? É o que a dona Sebastiana me contou. Disse que ele estava perguntando sobre as terras, quantos hectares tem, se o senhor tem interesse em vender. Mário sentiu um aperto no peito. Seria Daniel tentando descobrir informações sobre o patrimônio da família? Ou seria apenas coincidência? João, da próxima vez que você for na cidade, quero que você fique de olho. Se esse homem aparecer de novo, me avise imediatamente. Pode deixar, patrão. Fernanda, que ouvira a conversa, ficou ainda mais preocupada. Pai, você acha que pode ser o Daniel? Não sei, mas não gosto de coincidências. Vou ficar de olho. Naquela tarde, Mário decidiu ir pessoalmente à cidade para investigar. Passou no bar da dona Sebastiana, onde sempre circulavam as principais fofocas locais. Dona Sebastiana, o João me contou que teve um homem perguntando sobre minha fazenda. Teve sim, seu Mário. Um rapaz bem vestido, dirigindo um carro importado. Disse que estava procurando terras para comprar. E o que mais ele perguntou? Queria saber se o senhor tinha família, se morava sozinho, se a fazenda estava dando lucro. Achei estranho tanta pergunta. Mais alguma coisa? Ele perguntou especificamente sobre a Fernanda. Se ela ainda morava com o senhor, se tinha voltado da cidade. A confirmação das suspeitas de Mário o deixou furioso. Daniel estava investigando a família, provavelmente procurando pontos fracos para pressionar Fernanda a aceitar sua presença na vida do bebê. De volta à fazenda, Mário contou tudo para a filha. Ela ficou assustada, mas também determinada. Pai, eu não vou ceder. Não importa o que ele tente fazer. E você não vai precisar ceder. Amanhã mesmo eu vou procurar um advogado na cidade. Vamos nos preparar caso ele tente alguma coisa. No dia seguinte, pai e filha foram juntos ao escritório do Dr. Antônio, um advogado conhecido da família. O homem de 60 anos os recebeu com cordialidade e ouviu atentamente toda a história. Fernanda, o que esse homem fez é chamado de abandono material. Ele teve conhecimento da gravidez e escolheu abandonar você. Isso vai pesar muito contra ele se ele tentar entrar na justiça. Mas ele pode exigir visitas ao bebê? Pode tentar, mas as chances dele conseguir são muito pequenas, principalmente se conseguirmos provar que ele ofereceu dinheiro para o aborto. E se ele tentar chantagear a gente de alguma forma? Dr. Antônio se inclinou na cadeira com uma expressão séria. Vocês têm motivos para achar que ele pode tentar isso? Mário contou sobre as investigações que Daniel estava fazendo na cidade. O advogado balançou a cabeça, preocupado. Isso não é normal. Um pai que quer assumir responsabilidades não precisa investigar a vida da mãe da criança. Vou abrir um processo preventivo, documentando toda a situação. O que isso significa? Significa que se ele tentar alguma coisa, nós já vamos ter tudo registrado oficialmente. Qualquer movimento dele contra vocês vai ser visto como perseguição. Saindo do escritório do advogado, Fernanda se sentiu mais segura. Mas Mário continuava preocupado. Conhecia homens como Daniel, orgulhosos demais para aceitar uma derrota sem luta. Na semana seguinte, suas suspeitas se confirmaram. Daniel apareceu novamente na fazenda, desta vez acompanhado de um homem de meia idade que se apresentou como seu advogado. Senhor Ferreira, meu cliente tem direitos legais sobre a criança que sua filha está esperando. Gostaríamos de resolver isso de forma amigável, mas estamos preparados para ir à justiça se necessário. Mário os recebeu na varanda sem convidá-los para entrar. Minha filha já deixou claro qual é a posição dela. Não tem nada para conversar. Com todo respeito, senhor, a decisão não cabe apenas à sua filha. A lei garante direitos ao pai biológico. A lei também pune quem abandona a mulher grávida, respondeu Mário secamente. O advogado de Daniel sorriu com superioridade. Meu cliente não abandonou ninguém. Ele apenas precisou de um tempo para organizar sua vida pessoal antes de assumir as responsabilidades paternas. 2 meses organizando a vida enquanto a mãe do filho dele passava necessidade?
Sr. Ferreira, não queremos entrar numa discussão improdutiva. Estamos aqui para propor um acordo. Que tipo de acordo? Daniel se adiantou, falando pela primeira vez. Eu quero reconhecer a criança legalmente e contribuir financeiramente para a criação. Em troca, quero direito a visitas regulares. E se minha filha não aceitar? Então vamos à justiça, respondeu o advogado. E nesse caso, vamos pedir também uma investigação sobre as condições em que a criança está sendo criada. A ameaça velada não passou despercebida por Mário. O que você quer dizer com isso? Uma mulher solteira, sem emprego, morando numa fazenda isolada. O juiz pode entender que não são as melhores condições para criar uma criança. Você está me ameaçando? Estou apenas informando sobre as possibilidades legais. Mário sentiu a raiva subir pelo peito, mas se controlou. Sabia que qualquer reação violenta seria usada contra eles mais tarde. Vocês podem ir embora. Minha filha não vai aceitar acordo nenhum. Então nos vemos no tribunal, disse o advogado, guardando os papéis na pasta. Depois que eles saíram, Mário encontrou Fernanda escondida atrás da porta da cozinha, ouvindo toda a conversa. Ela estava pálida e trêmula. Ah, pai, e se eles conseguirem tirar meu bebê de mim? Não vão conseguir. Você é uma mãe dedicada, tem o apoio da família, mora numa casa segura e saudável. Nenhum juiz vai tirar uma criança de uma situação dessas. Mas eles podem inventar coisas, mentir sobre a gente. Podem tentar. Mas nós temos o Dr. Antônio do nosso lado, e ele é um dos melhores advogados da região. Mesmo com as palavras de conforto do pai, Fernanda passou o resto do dia angustiada. A gravidez já estava deixando-a mais sensível, e a pressão psicológica de Daniel estava afetando sua saúde. Naquela noite, ela teve uma crise de ansiedade que quase levou Mário a correr para o hospital. Felizmente, ela se acalmou depois de uma hora, mas o episódio deixou o pai em alerta máximo. Fernanda, esse estresse não faz bem para você nem para o bebê. Precisa tentar relaxar. Como posso relaxar sabendo que eles podem tirar meu filho de mim? Porque eu não vou deixar isso acontecer. Nem que eu tenha que vender a fazenda inteira para pagar os melhores advogados do país. A determinação na voz do pai trouxe um pouco de paz para Fernanda. Pela primeira vez na vida, ela se sentia verdadeiramente protegida por ele. No dia seguinte, Dr. Antônio ligou com novidades. Mário, preciso falar com você urgentemente. Pode vir até meu escritório? Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Pai e filha correram para a cidade, temendo o pior. No escritório do advogado, ele os recebeu com uma expressão grave. Recebi uma intimação. Daniel entrou na justiça pedindo reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas. Isso era esperado, disse Mário. Sim, mas tem mais. Ele também pediu uma medida cautelar alegando que vocês estão impedindo o contato dele com a criança. Mas o bebê nem nasceu ainda, protestou Fernanda. Ele argumenta que tem direito de acompanhar a gravidez, fazer exames junto, participar das consultas médicas. E o juiz pode aceitar isso? Pode, se acreditar que o pedido tem fundamento. Por isso preciso que vocês me contem tudo, absolutamente tudo sobre o relacionamento de vocês dois. Fernanda passou a próxima hora relatando em detalhes sua relação com Daniel. Contou sobre as promessas não cumpridas, as mentiras sobre ser solteiro, a oferta de dinheiro para o aborto. Dr. Antônio anotava tudo cuidadosamente. Fernanda, você tem alguma prova dessas conversas? Mensagens de texto, e-mails, gravações? Eu apaguei tudo quando descobri que ele era casado. Não queria mais nada que me lembrasse dele. Que pena! Seria uma evidência importante. Mas tem outras pessoas que sabem da história. Minhas amigas da cidade, meu ex-chefe. Vamos precisar do depoimento delas. Quanto mais testemunhas tivermos, melhor. Nos dias seguintes, Dr. Antônio trabalhou intensamente para construir a defesa de Fernanda. Conseguiu localizar 3 amigas dela, que confirmaram a versão sobre Daniel ser casado e ter oferecido dinheiro para o aborto. Enquanto isso, Fernanda começou a sentir os primeiros movimentos do bebê. Era uma sensação mágica
que a ajudava a esquecer temporariamente os problemas legais. Mário ficava emocionado sempre que ela permitia que ele sentisse os chutinhos do neto. É um menino forte, comentava ele, com a mão na barriga da filha. Como você sabe que é menino? Intuição de avô. E olha que chute forte. Vai ser jogador de futebol. Ou jogadora, corrigia Fernanda rindo. Tanto faz. Eu só quero que seja saudável e feliz. 2 meses depois, chegou a data da audiência. Fernanda estava com quase 6 meses de gravidez e se sentia pesada e desconfortável. Dr. Antônio havia preparado bem o caso, mas todos estavam nervosos. No fórum, Daniel apareceu acompanhado de seu advogado e mais 2 pessoas que Fernanda não reconheceu. Do lado dela estavam Mário, doutor, Antônio e as 3 amigas que vieram da cidade para testemunhar. O juiz era um homem de 50 anos, de aparência séria, mas não intimidante. Ele ouviu primeiro os argumentos do advogado de Daniel. Meritíssimo, meu cliente reconhece que cometeu erros no início da gravidez, mas agora quer assumir suas responsabilidades paternas e tem direito legal a isso. E por que o senhor demorou 4 meses para tomar essa decisão? Perguntou o juiz diretamente para Daniel. Excelência, eu estava passando por um divórcio complicado. Precisei resolver minha situação familiar antes de poder me dedicar ao bebê que está chegando. O senhor ofereceu dinheiro para a requerida abortar? Daniel hesitou antes de responder. Excelência, no momento da descoberta da gravidez, eu estava em pânico. Falei coisas que não devia ter falado. Mas isso não reflete meus sentimentos atuais. O juiz se virou para Fernanda. Senhorita Ferreira, por que a senhora se opõe ao reconhecimento da paternidade? Meritíssimo, eu não me oponho ao reconhecimento em si. Me oponho ao direito de visitas. Este homem me abandonou quando mais precisei dele. Ofereceu dinheiro para eu abortar meu filho. Agora aparece querendo brincar de pai quando lhe convém. A senhora tem como provar essas alegações? Dr. Antônio se levantou. Excelência, temos 3 testemunhas que confirmam a versão da minha cliente. As amigas de Fernanda prestaram depoimento um por uma, todas confirmando que ela havia contado sobre a oferta de dinheiro para o aborto e sobre Daniel ser casado. Seus relatos eram consistentes e convincentes. O advogado de Daniel tentou desqualificar as testemunhas, argumentando que eram apenas amigas parciais. Mas o juiz pareceu dar credibilidade aos depoimentos. Senhor Macedo, o senhor tem algo a declarar sobre essas acusações? Excelência, eu reconheço que cometi erros, mas isso foi no passado. Agora eu quero ser um pai presente e responsável. E o que garante que o senhor não vai mudar de ideia novamente quando surgir alguma dificuldade? Daniel não soube responder à pergunta. Seu advogado tentou intervir, mas o juiz o impediu. Quero ouvir a resposta do próprio requerente. Eu entendo a desconfiança, mas posso provar minha seriedade contribuindo financeiramente para a criação da criança. Senhor Macedo, paternidade não se resume a dinheiro. Envolve responsabilidade emocional, presença, compromisso. O senhor demonstrou não ter nenhuma dessas qualidades quando abandonou uma mulher grávida. O juiz fez uma pausa para analisar os documentos. Vou suspender a audiência para analisar todo o material. A decisão será comunicada por escrito dentro de 15 dias. Saindo do fórum, Fernanda se sentia esgotada. A tensão da audiência havia sido maior do que imaginava. Como você acha que foi? Perguntou ela para Dr. Antônio. Acho que foi bem. O juiz pareceu impressionado negativamente com a atitude inicial do Daniel, mas nunca se pode ter certeza absoluta. E agora? Agora vocês vão para casa e tentam relaxar. Estresse não faz bem para o bebê. As 2 semanas de espera foram as mais longas da vida de Fernanda. Ela mal conseguia dormir, pensando nas possíveis consequências da decisão judicial. Mário tentava distraí-la com atividades na fazenda, mas percebia que ela estava sofrendo. Finalmente, chegou a carta do fórum. Fernanda pediu para o pai abrir, pois não tinha coragem. Mário leu o documento em silêncio, com o rosto impassível. Fernanda sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E então, Mário sorriu lentamente.
Ganhou. O juiz negou o pedido de visitas do Daniel. Fernanda desabou em lágrimas de alívio. Meses de angústia se dissolveram naquele momento. Ele pode apelar? Perguntou ela, ainda chorando. Pode, mas Dr. Antônio disse que as chances de reverter a decisão são mínimas. E o reconhecimento da paternidade? O juiz decidiu que isso só vai ser discutido depois que o bebê nascer, se você quiser. Por enquanto, Daniel não tem direito nenhum. Fernanda abraçou o pai com toda a força que conseguiu. Obrigada por ter lutado por mim, por nós. Não tem que agradecer. É isso que pais fazem por seus filhos. Naquela noite, eles comemoraram a vitória com um jantar especial. João foi convidado para participar da festa e brindou com refrigerante à saúde do futuro bebê. Seu Mário, desde que a Fernanda voltou, o senhor tá outra pessoa. E a fazenda também tá mudando para melhor. É verdade, João. Fernanda trouxe vida nova para este lugar. E o bebê vai trazer ainda mais. Criança na casa é bênção de Deus. Com os problemas legais resolvidos, Fernanda pôde finalmente se concentrar na gravidez e nos preparativos para a chegada do bebê. Ela e Mário transformaram um dos quartos vagos em nursery, pintando as paredes de amarelo claro e enchendo o espaço com bichinhos de pelúcia. Pai, você tá mais ansioso que eu para a chegada desse bebê. É que vai ser minha primeira experiência como avô. Quando você nasceu, eu era muito jovem e inexperiente. Agora, eu sei valorizar cada momento. Você vai ser um avô maravilhoso. Vou tentar ser melhor avô do que fui pai. Você foi um bom pai, só não sabia demonstrar. Agora eu entendo isso. O relacionamento entre pai e filha havia se transformado completamente. Eles conversavam sobre tudo, trabalhavam juntos na fazenda e planejavam o futuro da família. Fernanda implementou várias melhorias na propriedade, incluindo um sistema de vendas online que aumentou significativamente a renda. Quando Fernanda entrou no 8º mês de gravidez, Dr. Antônio ligou com uma notícia inesperada. Fernanda, Daniel desistiu da apelação. Ele assinou um documento renunciando a todos os direitos paternos. Como assim? Ele não quer mais nenhum tipo de contato com você ou com o bebê. Está abrindo mão definitivamente da paternidade. Mas por quê? Não sei os motivos, mas é bom para vocês. Significa que ele nunca mais poderá reivindicar direitos sobre a criança. A notícia deixou Fernanda dividida entre alívio e tristeza. Por um lado, estava feliz por saber que Daniel nunca mais seria um problema. Por outro, ficou triste pensando que seu filho cresceria sem pai. Fernanda, seu filho vai ter pai sim, disse Mário, percebendo os sentimentos conflitantes da filha. Vai ter um avô que vai amar ele incondicionalmente. Não é a mesma coisa, pai. Não é. Mas às vezes é melhor. Melhor não ter pai do que ter um pai que aparece e desaparece conforme a conveniência. Fernanda sabia que o pai estava certo, mas ainda assim sentia um vazio pensando na falta que uma figura paterna faria na vida do filho. Uma semana antes da data prevista para o parto, Fernanda acordou no meio da madrugada com dores estranhas. Acordou o pai, que imediatamente percebeu que era hora de ir para o hospital. Pai, acho que o bebê está vindo. Tem certeza? As dores estão vindo de 5 em 5 minutos. Mário correu para vestir a roupa e preparar o carro. Durante os 40 minutos de viagem até o hospital da cidade, ele dirigiu como nunca havia dirigido na vida, com Fernanda gemendo de dor no banco do passageiro. Calma, meu bem, já está quase chegando. Pai, e se alguma coisa der errado? Não vai dar errado. Você é forte, igual sua mãe. No hospital, Fernanda foi imediatamente levada para a sala de parto. Mário ficou andando de um lado para o outro no corredor, mais nervoso que a própria filha. João chegou 1 hora depois, avisado pelo celular. Como ela tá, patrão? Ainda no parto. Faz 3 horas que entrou lá dentro. Primeira vez sempre demora mais. Relaxa que daqui a pouco você vai estar segurando seu neto. Às 6 da manhã, uma enfermeira saiu da sala com um sorriso no rosto. Senhor Ferreira, parabéns, o senhor tem uma neta linda e saudável. Mário sentiu as pernas bambas. Uma neta. Uma menininha que seria a alegria de sua velhice. E minha filha? Está bem, muito cansada, mas bem. Pode vê-las em alguns minutos. Quando Mário entrou na sala e viu Fernanda segurando a filhinha nos braços,
não conseguiu conter as lágrimas. Era a cena mais bonita que já havia presenciado na vida. Pai, venha conhecer sua neta. Mário se aproximou devagar, como se estivesse numa igreja. A bebê era pequenininha, com cabelos escuros e olhos bem abertos. Ela é perfeita, sussurrou ele. Quer segurar ela? Com mãos trêmulas, Mário recebeu a neta nos braços. A sensação era indescritível. Todo o amor que não conseguira demonstrar adequadamente para Fernanda parecia transbordar naquele momento. Como vai chamar ela? Helena, Helena Ferreira. Por que Helena? Era o nome da boneca preferida da mãe quando ela era criança. Acho que ela ficaria feliz. Ela ficaria sim, muito feliz. Mário passou o resto do dia no hospital, revezando com Fernanda para segurar a netinha. João foi embora depois de conhecer a bebê, prometendo organizar uma festa na fazenda para comemorar a chegada dela. 3 dias depois, Fernanda e Helena receberam alta médica. A volta para casa foi emocionante. Mário havia enfeitado a fazenda inteira com fitas cor-de-rosa e colocado um cartaz na porteira. Bem-vinda, Helena. Pai, você exagerou, riu Fernanda vendo a decoração. Uma princesa merece ser recebida como princesa. O primeiro mês com o bebê foi desafiador. Fernanda estava aprendendo a ser mãe e Mário se revelou um avô super protetor. Ele acordava no meio da noite para ajudar com as mamadas e passava horas embalando a neta para dormir. Pai, você vai acabar mimando demais ela. Avô é para mimar mesmo. Educação fica por conta da mãe. Você não falava assim quando eu era criança. Porque eu era pai, não avô. São papéis diferentes. Helena se desenvolvia rapidamente e cada nova conquista era motivo de festa na fazenda. O primeiro sorriso, o primeiro som parecido com o vovô. A primeira vez que segurou sozinha a mamadeira. 6 meses depois do nascimento de Helena, Fernanda tomou uma decisão importante. Pai, eu quero registrar Helena só com o nosso sobrenome, sem nenhuma referência ao Daniel. Tem certeza? Absoluta. Ela é uma Ferreira, nasceu numa família Ferreira, vai crescer com valores Ferreira. Não precisa carregar o nome de um homem que renunciou a ela. Então vamos ao cartório amanhã mesmo. No cartório, quando o oficial perguntou sobre o pai da criança, Fernanda respondeu com firmeza. O pai é desconhecido. Foi uma mentira técnica, mas emocionalmente verdadeira. Daniel havia escolhido ser um desconhecido na vida de Helena. 2 anos depois, a fazenda havia se transformado completamente. As inovações de Fernanda aumentaram a produtividade em 40% e a venda direta ao consumidor trouxe uma renda extra significativa. Helena crescia saudável e feliz, cercada pelo amor do avô e da mãe. Um dia, quando brincavam no quintal, Helena deu seus primeiros passinhos sozinha. Mário estava sentado na varanda e Fernanda, a alguns metros da filha, chamando-a para vir em sua direção. Vem cá, meu amor, vem com a mamãe. Helena soltou a mão do brinquedo e deu 3 passos cambaleantes antes de cair no colo da mãe. Mário saltou da cadeira e correu para abraçar as duas. Ela andou, minha neta andou, e veio direto para mim, disse Fernanda emocionada. Igual você fazia quando era pequenininha. Sempre vinha correndo para os meus braços quando chegava do trabalho. Eu me lembro disso. Você chegava sujo de terra, mas sempre me pegava no colo. Foram os melhores momentos da minha vida. Agora vou ter outros momentos iguais com a Helena. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, pai e filha se sentaram na varanda para conversar. Era um ritual que haviam adotado, aproveitando a brisa fresca para refletir sobre o dia. Pai, às vezes eu penso como nossa vida seria diferente se você não tivesse descoberto que eu estava pegando comida na cozinha. Provavelmente muito pior. Você continuaria morando no celeiro, eu continuaria sozinho e amargurado. E Helena teria nascido numa situação terrível. Mas não nasceu. Nasceu cercada de amor, numa família estruturada. Você acha que eu fiz certo em não deixar o Daniel conhecer ela? Mário pensou por um momento antes de responder. Fernanda, você protegeu sua filha de um homem que poderia causar mais dor que alegria na vida dela.
Isso é instinto de mãe, e instinto de mãe quase nunca erra. E se um dia Helena perguntar sobre o pai, você vai contar a verdade. Que o pai biológico não soube ser pai de verdade, mas que ela teve um avô que a amou mais que tudo na vida. Ela vai entender? Vai sim. Criança entende amor verdadeiro, mesmo quando vem de onde não esperava. 3 anos depois, quando Helena completou 5 anos, a fazenda recebeu uma visita inesperada. Era Carmen, irmã de Mário, que morava em São Paulo e não aparecia há mais de 10 anos. Mário. Que saudade, irmão. Carmen. O que você está fazendo aqui? Soube que virei tia-avó e vim conhecer minha sobrinha neta. Carmen havia sabido do nascimento de Helena através de João, que encontrara por acaso na cidade. Ficou emocionada ao conhecer a menina e impressionada com as mudanças na fazenda. Mário, este lugar está irreconhecível. Tudo tão organizado, tão próspero. É mérito da Fernanda. Ela trouxe vida nova para cá. E você, irmão, como tá? Melhor do que nunca. Ser avô me ensinou coisas que eu não sabia sobre mim mesmo. Durante a visita de uma semana, Carmen observou a dinâmica da família. Ficou impressionada com o relacionamento entre Mário e Fernanda, tão diferente do que se lembrava do passado. Fernanda, seu pai sempre foi um homem difícil de se aproximar. Vocês conseguiram quebrar essa barreira. A Helena ajudou muito. Ela derreteu o coração dele. Mas vocês duas também se esforçaram. Vi como vocês trabalham juntas, como se respeitam. Isso é raro. A gente aprendeu que família não é perfeita, mas pode ser verdadeira. No último dia da visita, Carmen fez uma proposta inesperada. Mário, que tal eu me mudar para cá? Estou aposentada, sozinha em São Paulo. Podia ajudar vocês com a Helena e com a fazenda. A proposta pegou todos de surpresa. Mário nunca havia considerado a possibilidade de ter a irmã morando na fazenda. Carmen, você tem certeza? A vida aqui é muito diferente de São Paulo. Tenho certeza. Quero aproveitar meus últimos anos perto da família. Fernanda apoiou a ideia imediatamente. Sempre sentira falta de ter mais família por perto, e Carmen parecia genuinamente interessada em fazer parte da vida deles. Tia Carmen, seria maravilhoso ter você aqui. Helena adoraria crescer perto da tia-avó, e eu adoraria ajudar na criação dessa menina linda. 6 meses depois, Carmen se mudou definitivamente para a fazenda. Trouxe sua experiência como professora aposentada e logo se tornou responsável pela educação inicial de Helena. A casa ganhou ainda mais vida com a presença dela. Helena, agora com 5 anos, era uma criança falante e curiosa. Adorava acompanhar o avô nos trabalhos da fazenda e estava sempre fazendo perguntas sobre os animais e as plantas. Vovô, por que as vacas fazem mu? Porque é o jeito delas falarem igual nós falamos com palavras. E o que elas falam? Ah, elas falam sobre o pasto, sobre o sol, sobre as coisas de vaca. Eu queria entender o que elas falam. Quando você crescer e trabalhar na fazenda igual sua mãe, vai aprender. Eu vou trabalhar na fazenda quando crescer? Se você quiser, mas pode escolher fazer qualquer coisa que te deixe feliz. A liberdade de escolha que Mário oferecia à neta era muito diferente da pressão que havia colocado sobre Fernanda na juventude. Ele aprendera que forçar caminhos não funcionava. O amor e o exemplo eram muito mais eficazes. Em uma tarde de domingo, enquanto toda a família descansava na varanda, Helena fez uma pergunta que todos esperavam há anos. Mamãe, por que eu não tenho papai? Fernanda havia se preparado para esse momento, mas ainda assim sentiu o coração acelerar. Meu amor, algumas famílias têm papai e mamãe, outras têm só mamãe, outras só papai. A nossa família tem mamãe, vovô e tia-avó Carmen. Mas eu queria ter um papai. Por quê? Porque a Júlia da cidade tem papai e ele brinca com ela de futebol. Ah, mas o vovô também brinca de futebol com você. É verdade, o vovô é como um papai? Mário, que estava ouvindo a conversa, se aproximou da neta. Helena, eu sou seu avô, mas posso fazer algumas coisas que os papais fazem. Posso brincar com você, te proteger, te ensinar as coisas da vida. Então você é meu vovô papai? Se você quiser que eu seja, sim. Eu quero! A simplicidade da aceitação infantil emocionou todos os adultos presentes.
Helena havia encontrado sua própria forma de entender a estrutura familiar diferente em que vivia. Naquela noite, quando colocavam Helena para dormir, ela fez mais uma pergunta. Mamãe, meu papai de verdade não gostava de mim? Fernanda respirou fundo antes de responder. Meu amor, seu papai biológico nunca te conheceu. Ele foi embora antes de você nascer. Não foi porque não gostava de você, foi porque ele não sabia como ser pai. E ele vai voltar um dia? Não, Helena. Ele escolheu não fazer parte da nossa vida. Tudo bem, eu tenho o vovô papai, a mamãe e a tia-avó. É muita família. É sim, meu amor, é muita família. Anos se passaram e Helena cresceu numa fazenda próspera e numa família unida. Aos 10 anos, ela já ajudava nos trabalhos mais leves e demonstrava interesse real pela agricultura. Fernanda havia se tornado uma das maiores produtoras de carne orgânica da região, e Mário se orgulhava imensamente da filha. Um dia, receberam uma carta registrada de um escritório de advocacia de São Paulo. Fernanda ficou nervosa, temendo que fosse algo relacionado a Daniel. Mas quando abriram, descobriram que era sobre uma herança. A avó paterna de Helena, mãe de Daniel, havia falecido e deixado um testamento incluindo a neta que nunca conhecera. A herança era considerável, uma casa em São Paulo e uma quantia em dinheiro que garantiria o futuro de Helena. Eu não entendo, disse Fernanda. Como ela sabia da existência da Helena? Dr. Antônio, que havia trazido os documentos, explicou. Pelo que entendi, a senhora descobriu sobre a neta através de conhecidos. Quando soube que o filho havia renunciado aos direitos paternos, decidiu incluir Helena no testamento mesmo assim. E Helena tem direito a essa herança? Tem sim. Legalmente ela é neta da falecida, independente da renúncia do pai. Mas será que é certo aceitar? Perguntou Fernanda. Mário refletiu sobre a questão. Fernanda, essa herança é da Helena, não do Daniel. Se a avó dela quis deixar isso para ela, deve ter tido seus motivos. Mas Helena nem sabe que tem outra família. Ela vai saber quando for maior de idade. Aí, ela decide o que quer fazer com a herança. Decidiram aceitar a herança em nome de Helena, mas guardá-la numa conta especial que só seria acessível quando ela completasse 18 anos. Era uma forma de preservar o direito da menina sem forçar nenhuma decisão prematura. Helena cresceu sem saber sobre a herança, focada na vida simples e feliz da fazenda. Aos 15 anos, ela era uma adolescente equilibrada e determinada. Havia decidido cursar veterinária para poder cuidar melhor dos animais da propriedade. Vovô, quando eu me formar, vou modernizar tudo aqui. Vamos ter a fazenda mais tecnológica da região. Você tem ambições grandes, menina. Aprendi com você e com a mamãe que sonhar grande é importante. E o que você quer fazer além da fazenda? Quero viajar, conhecer outras fazendas, aprender técnicas novas, mas sempre voltar para cá. Este é meu lugar. A certeza de Helena sobre seu futuro deixava Mário tranquilo. Ele estava com 75 anos e sabia que em breve precisaria passar o comando da fazenda para as mulheres da família. Saber que Helena queria continuar o legado familiar era o maior presente que poderia receber. 2 anos depois, chegou a hora de Helena saber sobre a herança. No dia do seu 17º aniversário, Fernanda e Mário se sentaram com ela para contar toda a história. Helena ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais. Quando souberam sobre a herança, sua primeira reação foi de surpresa. Então eu tenho uma casa em São Paulo? Tem. E uma boa quantia em dinheiro também. E o que vocês acham que eu devo fazer? É decisão sua, Helena. Você pode vender tudo e usar o dinheiro para investir na fazenda, pode ir morar em São Paulo, pode fazer qualquer coisa. Helena pensou por alguns minutos antes de responder. Quero conhecer a casa da minha avó, mas não para morar lá. Quero entender de onde eu vim, mesmo que não tenha conhecido essas pessoas. E sobre o dinheiro? Vou usar parte para pagar minha faculdade de veterinária e parte para modernizar a fazenda. O resto fica guardado para emergências. A maturidade de Helena impressionou os adultos. Aos 17 anos, ela tinha uma visão clara sobre seu futuro e sabia valorizar tanto as oportunidades quanto as responsabilidades. No mês seguinte, Helena e Fernanda viajaram para São Paulo para conhecer a casa herdada.
Era uma propriedade simples, mas bem localizada e conservada. Encontraram várias fotos da família de Daniel, incluindo algumas da avó de Helena. Ela parece uma pessoa gentil, comentou Helena observando as fotos. Deve ter sido. Do contrário, não teria se lembrado de você no testamento. É estranho pensar que ela sabia da minha existência e eu nunca soube da dela. A vida às vezes é assim, cheia de conexões que só descobrimos depois. Decidiram vender a casa e usar o dinheiro conforme Helena havia planejado. Foi uma decisão prática e madura, que mostrou que a adolescente não se deixara seduzir pela ideia de vida na cidade grande. De volta à fazenda, Helena mergulhou nos estudos preparatórios para o vestibular. Queria estudar numa das melhores faculdades de veterinária do país, o que exigiria dedicação total. Mário a ajudava sempre que podia, mesmo sem entender muito dos assuntos modernos que ela estudava. Vovô, você sabia que é possível fazer inseminação artificial em gado usando tecnologia de ponta? Sei sim, até já fiz isso aqui na fazenda, mas de forma mais simples. Agora tem técnicas que permitem selecionar características específicas dos bezerros antes mesmo deles nascerem. A ciência evoluiu muito mesmo. No meu tempo, era tudo na sorte. Por isso eu quero estudar, para trazer essas inovações para nossa fazenda. A dedicação de Helena aos estudos era impressionante. Ela acordava às 5 da manhã para ajudar nos trabalhos da fazenda, estudava durante toda a tarde e ainda encontrava tempo para brincar com os animais que considerava seus amigos. Quando chegaram os resultados do vestibular, Helena havia sido aprovada em primeira colocação no curso de veterinária da universidade que escolhera. A comemoração na fazenda durou 3 dias, com direito a churrasco para todos os funcionários e vizinhos. Seu Mário, sua neta vai ser a veterinária mais competente da região, comentou João, já com 80 anos, mas ainda trabalhando na fazenda. Vai sim, e vai cuidar muito bem dos nossos bichos. O senhor não tem medo dela mudar quando for para a cidade estudar? Não. Helena tem raízes profundas aqui. A cidade vai enriquecer ela, mas não vai mudar quem ela é. Durante os 4 anos de faculdade, Helena voltava para casa todos os fins de semana. Trazia novos conhecimentos e ideias, mas mantinha o mesmo amor pela fazenda e pela família. No último ano da faculdade, ela conheceu Rodrigo, um colega de curso que também tinha origem rural. Ele era filho de uma família de produtores de leite do interior de São Paulo e compartilhava os mesmos valores e sonhos de Helena. Quando Helena trouxe Rodrigo para conhecer a fazenda, Mário o recebeu com a desconfiança natural de um avô protetor. Mas logo percebeu que o rapaz era íntegro e genuinamente interessado na vida rural. Seu Mário, Helena me contou muito sobre a história da fazenda. Deve ser gratificante ver 3 gerações trabalhando na mesma terra. É sim, mas o mais gratificante é ver que a tradição não morreu, que os jovens ainda valorizam este modo de vida. Eu cresci numa fazenda também. Sei o valor de ter raízes, de conhecer a origem do que comemos. E seus planos para o futuro? Quero me especializar em reprodução animal. Penso em abrir uma clínica veterinária que atenda pequenos e grandes produtores. E Helena, como se encaixa nesses planos? Rodrigo sorriu, mostrando que havia pensado na pergunta. Helena tem seus próprios sonhos e eu respeito muito isso. Se der certo entre nós, vamos encontrar uma forma de conciliar nossos projetos. A resposta agradou Mário. Rodrigo não via Helena como uma extensão de seus próprios planos, mas como uma parceira com objetivos próprios. 2 anos depois da formatura, Helena e Rodrigo se casaram numa cerimônia simples na própria fazenda. Foi uma festa memorável, com decoração rústica e comida regional. Carmen, agora com 80 anos, chorou de emoção durante toda a cerimônia. Fernanda, sua filha cresceu e se tornou uma mulher linda e inteligente. Igual você se tornou uma filha que me orgulha todos os dias, respondeu Mário, abraçando as duas. Pai, obrigada por ter me dado uma segunda chance quando eu mais precisava. Obrigada por ter voltado para casa quando eu mais precisava. A fazenda continuou prosperando sob a administração conjunta de Helena e Fernanda. Rodrigo abriu sua clínica veterinária na cidade vizinha, mas passava a maior parte do tempo na propriedade, cuidando dos animais
e implementando novas tecnologias. 3 anos após o casamento, Helena anunciou que estava grávida. Mário, agora com 82 anos, ficou eufórico com a notícia de que seria bisavô. "Pai, você vai conhecer a 4ª geração dos Ferreira nesta fazenda", disse Fernanda emocionada. "Carmen vai ter que me ajudar a aguentar esse tanto de emoção", riu Mário, secando uma lágrima. Durante a gravidez de Helena, Mário passou a contar histórias sobre a família para que ela recontasse para o bebê. Queria que a criança crescesse conhecendo a história da fazenda e das pessoas que vieram antes dela. "Helena, quando seu filho crescer, conte para ele como sua mãe voltou para casa numa madrugada fria, precisando de ajuda. Vou contar, vovô, e vou contar como você a acolheu com amor. Conte também como vocês transformaram uma situação difícil numa família ainda mais forte. E como o amor pode curar qualquer ferida, mesmo as mais profundas." Quando o bebê nasceu, um menino que recebeu o nome de Mário, em homenagem ao bisavô, a fazenda se encheu de vida nova mais uma vez. O pequeno Mário era a alegria de todos, especialmente do avô homônimo. "Olha só, João, mais um Mário Ferreira para cuidar desta terra. Seu Mário, o senhor vai ver este menino crescer e se tornar um grande homem, igual o bisavô. Espero que eu tenha tempo de ensinar algumas coisas para ele." "Vai ter, sim. O senhor é forte como um pau de aroeira." Mário passou os últimos anos de sua vida cercado pela família que havia se multiplicado e prosperado. Aos 87 anos, ele faleceu tranquilamente durante uma soneca na varanda, observando o neto brincando no quintal, onde Fernanda e Helena haviam brincado décadas antes. O funeral foi uma celebração da vida de um homem que aprendera a amar tarde, mas intensamente. A igreja ficou pequena para receber todos os que quiseram prestar suas homenagens. Helena, agora responsável pela fazenda junto com a mãe, discursou em nome da família. "Meu avô me ensinou que família não é apenas quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Ele escolheu abrir o coração para minha mãe quando ela mais precisava. Escolheu me amar incondicionalmente. Escolheu construir pontes onde antes havia muros. Esta fazenda que vocês veem hoje é fruto do amor que ele plantou, mesmo quando achava que não sabia amar. Ele nos deixou uma herança muito maior que a terra. Nos deixou o exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para amar." Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história sobre perdão, família e segundas chances. Vocês acreditam que Mário tomou as decisões certas ao acolher Fernanda? Que lições podemos tirar sobre a importância de dar oportunidades para aqueles que amamos? Deixem seus comentários com palavras sinceras sobre como esta história tocou vocês. Não esqueçam de deixar o like e principalmente se inscrever no canal para não perderem outras histórias emocionantes que aquecem o coração.